Olá, pessoal! Hoje a gente vai começar o conteúdo de Química. Bem-vindos à Química! E a nossa primeira aula com a professora Isadora e o professor Luiz é sobre modelo atômico. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isadora e hoje a gente vai começar o nosso conteúdo de Química. Mas o que é a Química? A Química é a ciência que estuda a transformação da matéria, a composição da matéria. Então, ela está em tudo ao nosso redor, né? Desde o nosso próprio corpo, né? Até os materiais, o plástico, né? O metal aqui, em todos os lugares, né? E estuda essa transformação da matéria, né? As reações que se dão, que compõem a matéria. Então, a gente pode ver a química em vários processos do dia a dia, a gente vê a química principalmente na cozinha, por exemplo, na nossa própria respiração, né? Nos animais, no ato de comer, a nossa digestão, né? Todos os processos do corpo são processos bioquímicos, enfim, muito além, né, de fórmulas e coisas assim. A química é esse processo maravilhoso, o estudo das transformações na natureza. Ao longo do tempo, esse estudo ele foi mudando, né? Na Grécia Antiga, quando começou a se pensar como é que é a natureza, né? Começou -se a imaginar uma explicação para a natureza, já tinham algumas ideias sobre como explicar a matéria, né? Como explicar a constituição das coisas. Ao longo do tempo, né? Quando vem, então, depois da Idade Média, vem toda uma ideia de buscar a pedra filosofal, a transformação dos compostos. Então a gente tem a alquimia no começo e depois vem vindo, né, a química propriamente dita, que aí já tem um método científico, pressupõe que a gente vai analisar as coisas de acordo com experimentos, né, com experimentos que a gente pode reproduzir. Bom, então, dentro dos compostos a gente vai ter moléculas imensas como proteínas, por exemplo, né, moléculas menores como açúcar, né, enfim, e a gente vai ter também moléculas inorgânicas, moléculas, enfim, ácidos e remédios, medicamentos, até chegar na água e, né, no átomo, né, que é essa questão. Mas o que é o átomo, afinal? O átomo é uma idealização que na Grécia antiga, lá, que se criou esse conceito, que seria o quê? A gente ia dividir a matéria, dividir em dois, até chegar, era o que eles teorizavam do que seria o básico da matéria, né? O menor pedaço da matéria, aquele pedaço que não é divisível. Átomo quer dizer que não é divisível, né? A é não e tomo é divisão. Então, essa é uma ideia que vem dos gregos lá de trás, que foi retomada, né, na química, e para tentar imaginar aquilo que não dava para a gente ver. Então, essa imaginação do que essas teorias, que depois, com o tempo, com o desenvolvimento da ciência, elas vão se aprimorando, são o que a gente chama de modelo atômico, que vai a continuação da explicação da evolução dos diferentes modelos atômicos já na atualidade. Vai ser explicado melhor pelo professor Luiz, que vai continuar este vídeo, fiquem atentos. Já desenha aí no seu caderno uma linha do tempo para você colocar esses modelos, né? Eles vêm com essa ideia básica lá dos gregos, de uma partícula indivisível. Ele vai sendo testado e modificado ao longo do tempo. Então faz aí a sua linha do tempo, que a gente vai colocar a explicação de cada modelo e falar um pouco, né, de como ele foi sendo aprimorado para chegar no modelo que a gente tem hoje, que é o que a ciência respalda. Hoje a gente tem métodos para verificar, né, como é que eram essas... Como é que é esse átomo? Vamos lá?
Anota aí. Nesse momento em que a gente vai começar a falar de fato de cada um dos modelos, o que eu vou pedir para você fazer é faz uma linha no caderno, né, onde você estiver tomando nota, faz uma linha de tempo e você vai dividir essa linha de tempo em 4 espaços. Você vai precisar de umas 3, 4 linhas para você fazer um desenho, uma representação ilustrativa, né, de cada modelo. E daí você vai precisar de umas 3 ou 4 linhas para você anotar algumas características e as evoluções de cada modelo. O primeiro modelo atômico que a gente vai estudar e que, na verdade, seguindo a sequência histórica, é o modelo de Dalton. Nesse modelo, esse modelo surgiu a partir da curiosidade dos alquimistas, dos filósofos, em encontrar uma unidade fundamental que constituía toda a matéria do universo. Então, o que ele foi fazendo? Ele foi pegando qualquer tipo de material e dividindo, até chegar nessa unidade que seria o átomo. O átomo, como o próprio nome diz, é o indivisível, vem do grego. E daí por isso que recebeu esse nome, e o nome desse modelo, o modelo do Dalton, é conhecido também como bola de bilhar. Então o que você tem que anotar? Dalton, a bola de bilhar. O desenho é simplesmente uma bola. Essa bola ela é densa, ela é indivisível, ela é indestrutível. E daí, na verdade, todos os átomos que fossem do mesmo elemento ou do mesmo tipo de matéria, ele teria o mesmo comportamento e o mesmo tamanho. Só que sempre uma unidade só, sozinha no universo, de modos que você não consegue modificar ela. A única coisa que depois, ou que já existia naquela parte, é que ele identificava que diferentes átomos se intercombinavam para fazer os diferentes tipos de materiais e moléculas que a gente vê. O segundo modelo, ele chama modelo de Thomson. A característica, né, o nome que ele é conhecido é o pudim de passas. Então, como você já percebe pelo nome, ele começou a dar uma divisão para o que antes era indivisível. Então, quando você desenhar, você vai desenhar uma bola, que seria o pudim em si, e daí você vai ter vários pontinhos que seriam as uvas passas, né, as passas do pudim, e essas partes ele atribuiu uma carga negativa. E a outra parte seria a carga positiva. Então, como você agora tem cargas, o que é importante você identificar? Como agora você tem cargas, você precisa pensar que o átomo é neutro. Então, esse é o maior desenvolvimento desse modelo. O átomo em si, ele é neutro, você tem essas pequenas partes que são as cargas, tanto positivas como negativas, mas ele ainda é algo espesso e denso no espaço. Daí, de onde surgiu, ou de onde surgiria, né, a parte da carga? A partir da própria observação dos materiais ao nosso redor. Então, se você pegar aquele experimento onde você pega uma caneta, corta um monte de papelzinho, né? Corta um pedacinho de papel, daí pega a caneta, passa no cabelo, ou se não passa no tecido, coloca para pegar o papelzinho gruda. Ou se você vê a parte de metal, que claro que a gente sabe que metal esquenta, que metal dá choque, que passa eletricidade. Então foi esse tipo de propriedade que ele tentou atribuir e desenvolver no modelo dele. O terceiro modelo, ele é o modelo de Rutherford. O átomo de Rutherford, ele é conhecido como o átomo planetário. Por quê? Ele descobriu que o átomo tem, na verdade, além das divisões, ele não é mais uma carga densa
no espaço, não é uma unidade cheia de matéria. Na verdade, ele descobriu que vai ter um pontinho no meio, que vai ser o núcleo, né, que hoje em dia é o núcleo, e esse núcleo vai ter carga positiva já. E ele vai ser envolto pela eletrosfera. A eletrosfera vai ter os elétrons, que são a carga negativa, e os elétrons ficam girando ao redor desse núcleo, como se fosse o planeta e o sistema solar. É por isso que é o modelo planetário, tá? Então anota, o Rutherford, planetário, e o grande vazio. Essa é a maior descoberta e desenvolvimento desse modelo. Então, pessoal, como é que o Rutherford descobriu que o átomo tem espaços vazios? Ele fez um experimento com partículas alfa. Ele pegou uma placa de ouro e bombardeou essa placa de ouro com essas partículas alfa para observar o que ia acontecer. Ele esperava, né, segundo o modelo de Thomson, que você tem os átomos todos densos, né, esperava-se que a placa todas as partículas iam ficar presas na placa. Só que não foi isso que aconteceu. Quando ele foi bombardeado, essas partículas alfa, algumas partículas passaram direto pela placa de ouro e outras partículas desviaram totalmente sua rota. Outras partículas desviaram parcialmente a sua rota. Então, foi aí que descobriu-se o espaço vazio do átomo. O quarto modelo, na verdade, ele é uma mistura do que o Rutherford fez com o desenvolvimento que foi feito pelo Bohr. Então esse é o modelo Rutherford-Bohr. A diferença desse modelo para o anterior é que a eletrosfera não é mais uma coisa desorganizada e bagunçada. O Bohr, ele descobriu que o átomo tem camadas. Então, a partir do núcleo, né? Então ele vai ter uma camada pequena, que ele vai chamar de K, uma segunda que ele vai, na verdade, segue o alfabeto, né? K, L, M, N, O, P, Q. São 7 camadas e cada camada vai ter um número limitado de elétrons. A gente sabe que essas camadas têm 2, 8, 18 e 32. E daí a gente vai entender como são formadas essas camadas e qual a diferença, por que tem esses tamanhos e por que são essas unidades de elétrons, esse grupo de elétrons que cabe em cada camada, quando a gente seguir para a última parte dessa aula, onde a gente vai fazer a distribuição de Pauling. Mas já para dar uma introdução a esse assunto, o que mudou, ou como você faz essa distribuição, é dado aos orbitais. Os orbitais vão ser camadas, né, vão ser formatos de energia, que se você já viu o desenho do átomo, vai ter aquele que é redondinho, vai ter uns que vai ser uns anéisinhos, vai ter uns que parecem umas bexigas, e daí, na verdade, eles são como se fosse a casa em si do elétron, e eles vão dar a explicação de por que cada elétron vai estar em tal lugar e como eles vão se comportar no espaço. Agora que a gente já sabe qual é a sequência, né, que vocês já fizeram o desenho de todas as partes, de como funciona, o que tem em cada etapa do átomo, cada modelo, eu vou ler para vocês. Na verdade eu vou ler porque são algumas regras e que são importantes quando você faz a extrapolação do conhecimento dos modelos atômicos para quais são as aplicações físico-químicas, né, para a ciência de cada modelo, e principalmente para o modelo do Dalton, que foi quando ele tinha estruturado a teoria dele. Então, todas as substâncias são formadas por átomos. Isso é como eu tinha dito, que como você vai buscando a estrutura, a unidade fundamental de tudo que está ao seu redor, tudo tem que ser formado por átomo. Então, a estrutura atômica, o modelo atômico, cobre e explica tudo que está no universo. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características. E, por exemplo, tamanho e massa. Apagou. Tá tudo bem. E, por exemplo, tamanho e massa. Então, quando você tem, por exemplo, água, a água vai ter os átomos que a gente sabe, de hidrogênio e oxigênio. Então, eles vão se intercombinar para fazer essa molécula. Todas as moléculas de água vão ter o mesmo tamanho, o mesmo formato, o mesmo número de átomos. E todo átomo de hidrogênio em si, todo átomo de oxigênio em si, eles são sempre iguais,
tá? E depois a gente vai ter algumas modificações do átomo quando a gente for fazer outros tipos de ligação e ligação química. Mas por enquanto o átomo isolado tem que estar do mesmo tamanho, mesma massa e mesma propriedade sempre em todo tipo de dentro de cada elemento. Os átomos de diferentes elementos são diferentes entre si. Então isso, na verdade, você já tem uma ideia do mundo, né? Que se for a mesma coisa, você se for o mesmo elemento, vai ser simplesmente igual. A mosca. Se for o mesmo elemento, vai ser exatamente igual. E quando for elemento diferente, vai ser diferente. As substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Na verdade, a gente não cobriu as partes das substâncias simples e compostas nessa aula, a gente não viu até então, mas é algo que já é bom você acostumar a escutar. Então, a substância simples é quando é formado por um átomo só. As substâncias compostas, também chamadas de compostos químicos, são formadas por átomos de 2 ou mais elementos químicos e que se combinam numa mesma proporção. Então é como eu falei da água, né? O H2O, sempre cada molécula vai ter o mesmo número de átomos de oxigênio e de hidrogênio. Os átomos não são criados nem destruídos, tá? Isso, na verdade, você ensina para as crianças, né? Você ensina para os adultos também, você vai ensinando que o átomo é indestrutível e até o dia que você começa a parte de física nuclear e de química nuclear e daí os átomos se transformam, se quebram e explodem. Mas você pode levar isso como um ensinamento fundamental que depois vai mudar, que em teoria o átomo é estável, tá? E daí 90% da química, 90% do que a gente vai estudar vai levar essa teoria de que o átomo ele é estável, mas mantém em mente um pouco de flexibilidade nesse quesito. E depois, por último, que na verdade vai ser um dos motivos pelo qual a gente vai estudar metade do que a gente vai ver em química, reações químicas, e nas reações químicas, os átomos se intercombinam, eles se recombinam. E daí vem aquele princípio básico, em que na química, né, no universo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que é um dos mais famosos, né, ensinamentos de química e que a gente vai ver com o passar das aulas.